Tchau, Cindy. Então não sei quem pode ser. Tem que ser alguém ligado a todas as vítimas, alguém que sabia do acidente, que podia se infiltrar sem ser percebido. Ai, meu Deus. Duffy! O idiota? A cada momento que passa, galera, vou percebendo que os tempos estão mudando, só que cada vez mais para o pior. Percebo que quando você começa a se destacar demais, você entra em um loop de atração de problemas. E vamos falar muito sobre isso no vídeo de hoje. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o conceito de Gray Man e trazendo também um pouco da Mask Pill embutida nessa ideologia, tá? Antes de tudo, sejam muito bem-vindos, esse é o canal Contra as Estatísticas e sem mais delongas, bora pro conteúdo. Galera, antes da gente começar de fato, eu gostaria de explicar para vocês que hoje no mundo real as coisas estão muito complicadas. A cada dia que passa, na verdade, não é uma novidade. Vemos desastres, vemos notícias ruins, pessoas cada vez mais usando da sua própria força para agir contra outras pessoas de bem, entre outras coisas. Inclusive, existem agora ataques cibernéticos e agora, com esse momento de decisão política importante dos próximos 4 anos, as coisas vão tender a piorar mais para as pessoas como eu e você, pessoas comuns. Então, é necessário que nós tenhamos a nossa capa de invisibilidade pronta a todo momento. Então hoje vamos falar sobre o estilo de vida Gray Man. Quando a gente chama a atenção, galera, é um fato que nós estamos atraindo para nós a atenção, mas nem sempre esta atenção é desejada. Muitas vezes estaremos atraindo uma atenção negativa e vivemos em uma época que se destacar demais pode custar muito caro. Suas opiniões, seus bens, o seu comportamento e até sua postura corporal começam a chamar muita atenção. E nem sempre isso é uma coisa boa. Nem todo o ambiente, galera, vai ter uma recompensa por você aparecer muito. Pelo contrário, dependendo do ambiente em que você vive, o contexto que você vive, muitas vezes chamar atenção você será punido. O estilo de vida Gray Man nada mais é do que não ser covarde e não ter medo e principalmente não ser alguém passivo. É na verdade a decisão consciente de não ser notado em momentos estratégicos, não ser lembrado e não ser escolhido como alvo. O conceito desta ideologia, galera, deste modelo de vida, é na verdade você ter uma vida comum para as outras pessoas. Um visual comum, um comportamento neutro, um baixo perfil social e uma alta consciência situacional. Acho que essa seria a principal defesa e arma também dos próprios Gray Man, que seria a análise situacional. O Gray Man, ele não se esconde por fraqueza. Na verdade, essa é a maior arma dele. Ele se preserva por conta da sua inteligência. E, na verdade, um Gray Man no seu cotidiano, galera, ele é muito pouco notado, justamente porque ele passa sem ser despercebido no dia a dia. E isso significa que ele não vai ostentar bens ou qualquer outro tipo de coisa. Ele não vai discutir todas as situações necessárias ou até mesmo as ideologias dele com desconhecidos. E o que significa pessoas desconhecidas? São pessoas que você não tem um nível de conhecimento da vida dela ou uma intimidade maior com aquela pessoa. Para esses tipos de pessoas, o desconhecido é qualificado como uma pessoa que está muito longe de ser um colega, entendem? E ele também não entra em conflitos desnecessários. Não expor sua rotina, nem seus bens e nem seus pensamentos sensíveis. A grande realidade, galera, é que uma grande reflexão sobre os Gray Man é que vale a pena vencer uma discussão, sendo que isso pode te tornar um alvo no futuro? É um pensamento, galera, que eu gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários, ok? Vale a pena vencer uma discussão, sendo que você pode se tornar um alvo? E outra coisa que a gente pode trazer também é o comportamento.
a primeira camada de proteção das pessoas que trazem o estilo de vida Gray Man. Antes de qualquer equipamento, antes de qualquer tipo de atitude ou qualquer outra coisa, vem o comportamento, que seria um conjunto de hábitos e trejeito que você vai ter ao longo dos seus dias. Ou seja, um tom de voz controlado, uma linguagem corporal calma, a atenção extrema ou elevada aos ambientes e a capacidade de sair sem ser notado. Quem controla o próprio comportamento já venceu metade do conflito, galera. E a visão de mundo do Gray Man, até onde eu entendo, é que o mundo não é justo. As pessoas não são neutras e informação sempre é poder e a exposição vai ter um custo. Galera, quem aí não concorda que quando você vira um influencer ou até mesmo você assiste esses influencers no Instagram, no TikTok, não interessa, eles não estão se pondo em risco. Entende-se que quanto mais relevante a pessoa for, mais dinheiro ela tiver, em tese, mais segura ela vai estar. Mas nem sempre isso é uma realidade. Existem inúmeros casos de atentados contra esse tipo de pessoa, principalmente pessoas da mídia, entre atentados contra a sua família ou até mesmo contra ela mesma. Então, muitas vezes a alta exposição vai trazer uma recompensa satisfatória para quem faz, mas a carga também vem muito alta, e é uma carga negativa. E onde a gente pode estar incrementando a Mask Pill nesse estilo de vida? Até porque, galera, a Mask Pill é o ato consciente de preservar suas opiniões, valores e visão de mundo com as outras pessoas. Você se preserva dos outros, você não esconde nem guarda para si totalmente, mas você sabe com quem e quando você vai expor esse tipo de opinião ou valores. Em certos ambientes, galera, você pode estar evitando gerar conflitos, inimizades e prejuízo social, até mesmo profissional. Nem toda a verdade precisa ser dita e nem toda a batalha precisa ser travada, galera. Essa é a grande realidade das pessoas que adotaram o estilo de vida Gray Man como um estilo de vida onde você adota a Mask Pill. Existe uma conexão natural entre os dois, mas ainda existem pessoas que, como eu, até pouco tempo atrás, só tinham um estilo de vida baseado na Mask Pill, onde eu defendia todas as minhas opiniões, mas eu mantinha em segredo grande parte delas. Mas o estilo de vida Gray Man, ele entra como um composto para esta ideologia. O Gray Man, ele protege o corpo, enquanto a Mask Pill vai proteger a mente e a reputação. Juntos formam uma estratégia completa de autopreservação moderna, seja tanto nos relacionamentos pessoais quanto nos relacionamentos digitais, galera. E afinal de contas, o que você ganha se expondo? Ou o que você perde se expondo? É a grande realidade, galera, das pessoas. Inclusive, influencers ou pessoas que mostram suas rotinas, mostrando muito suas casas, ou até mesmo os lugares que costuma frequentar. Sendo bem sincero, essas pessoas estão colocando as suas próprias vidas ou as vidas da sua família em risco, sem nem menos perceber. Hoje, a ideologia das pessoas, a forma com que as pessoas enxergam o mundo, na maioria das vezes é muito maleável. Muitas pessoas, como eu fiz no vídeo anterior, sabe ou não ponderar a vida real com a vida digital, mas muitas pessoas não entendem que ainda existe esse tipo de consciência, onde você precisa saber o seu momento de se preservar. No final das contas, você não vai fingir nada, e fingir não é ser falso, é ser estratégico. Fingir normalidade não é uma mentira, é literalmente uma leitura de ambiente. Você pode ser perigoso, preparado ou consciente, sem que ninguém perceba isso em você. Até porque, galera, o estilo de vida Gray Man está muito ligado ao sobrevivencialismo. Então pessoas que buscam a autopreservação, autoconhecimento, conhecimentos estratégicos como mecânica básica, elétrica básica, entre outras coisas, serão pessoas altamente visadas por pessoas que estão colaborando com o sistema, justamente porque quando ele quebrar, serão as primeiras pessoas a serem caçadas em momentos de crise, porque as pessoas vão entender que elas estavam preparadas e elas não vão tirar da boca delas às custas de alguém que está preparado. Então, esse tipo de pessoa vai ser altamente anti-conflito. O Gray Man, ele vai evitar os conflitos e não provocá-los. O objetivo é nunca entrar em confronto, e passar despercebido vai ser a sua grande chave.
evitar discussões públicas, evitar olhares prolongados com outras pessoas, principalmente em ambientes onde você não conhece ninguém, evitar situações desnecessárias e principalmente evitar chamar atenção desnecessária. O melhor conflito é aquele que nunca acontece. E existe um grande preparo silencioso por trás de tudo isso, galera. O Gray Man, ele não é despreparado. Ele apenas não anuncia que está se preparando. E afinal de contas, do que ele se protege tanto e para que ele se prepara tanto? Na verdade, é um pouco redundante essa pergunta, até porque vivemos num mundo muito caótico e que se transforma muito mais rápido do que antigamente. Ou seja, existem momentos onde literalmente em um mês você vai estar ótimo, mas no mês seguinte você vai estar péssimo. E o Gray Man, ele não vai se prevenir de tudo, ele vai manter, na verdade, uma linha média entre a sua ascensão e o seu declínio. E é isso, galera, que nós temos que fazer. Isso pode incluir também o condicionamento físico, a consciência situacional, treinamentos básicos de defesa e planejamento mental. Quem fala demais sobre preparo acaba chamando muita atenção e geralmente precisa provar alguma coisa. Mas na verdade, quando você fala demais de preparo, você está se tornando um alvo. Você coloca na mente das pessoas um grande alvo dentro da cabeça delas, que elas pintam no seu rosto. Por exemplo, em um momento de crise, se você contou para sua vizinhança que você está se preparando, quando alguma coisa acontecer, você vai ser o primeiro que vai ter a porta batida. Uma outra situação também que o Gray Man vai estar se prevenindo é que a casa dele pode não parecer fortificada, mas ela vai parecer na mente de pessoas que querem fazer o mal que aquela casa é muito mais difícil de ser invadida ou mais difícil de ser furtada do que as outras casas ao redor. Pessoas que têm esse tipo de mentalidade conseguem encontrar esse eixo de dualidade extremamente benéfico, onde você vai saber mostrar aquilo que é necessário e esconder aquilo que é necessário. Outra coisa, o Estado não vai te salvar a tempo. Pobre é o homem que pensa que no momento de crise a polícia vai chegar a tempo. Isso não é uma realidade. Não podemos depender 100% do sistema para tudo. É claro, em momentos assim de tensão, é necessário que chamamos as forças policiais, entre outras situações, mas não podemos contar com eles 100% do tempo. Quantos casos não existem, galera, de pessoas que estavam esperando um resgate chegar e por conta da demora, essas pessoas acabaram por perecer. Em grande parte, galera, o Gray Man parte do princípio de que a ajuda muitas vezes não vai chegar a tempo, o erro vai custar muito caro e a responsabilidade final é sempre dele. A autopreservação, galera, não é uma paranoia. Hoje ela é um realismo. E o meu primeiro contato com isso, galera, foi quando eu li o livro da Arte da Guerra. E eu trouxe alguns trechos muito interessantes que eu lembro que eu li e reli de novo. Que um dos trechos muito importantes é que a invisibilidade é uma força, onde o próprio autor Sun Tzu diz: aquele que é habilidoso na guerra torna-se invisível. Ser invisível não é desaparecer, é não dar informação ao inimigo. E quando o seu inimigo não sabe de você, ele não sabe como se preparar ou agir contra você. E um outro trecho que eu acho que é um dos mais importantes que o autor traz é o Vencer Sem Lutar, onde o trecho diz que a arma suprema da guerra é derrotar o seu oponente sem ter um conflito direto. No final das contas, evitar o conflito já é uma vitória e o Gray Man vive isso diariamente. É claro que ele não vai conseguir evitar tudo, mas consequentemente, quando algo acontecer, na mentalidade dele ele já vai estar pronto, e na maioria das vezes com os equipamentos que eles têm, mesmo uma pessoa iniciante, ela já vai estar à frente de grande parte da população. Um outro tópico interessante da gente expor é o perigo da exposição em massa. As redes sociais incentivam a ostentação, opiniões extremas, exposição emocional e conflitos constantes. Se você se expõe porque quer ou porque você foi direcionado para isso, a grande realidade é que quando nós expomos demais o nosso cotidiano, a gente está disposto a trazer pessoas ruins a estarem atrás das nossas costas, em ambientes onde muitas vezes não vamos estar vendo que elas estão ali. E o Gray Man, ele não age de maneira isolada.
ser invisível para o mundo não significa ser vazio na grande parte do tempo. Pessoas que trazem esse estilo de vida, eles são muito observadores, aprendem rápido, se preparam e escolhem quando agir. E também escolhem com quem vai contar. Muitas vezes é uma grande vantagem que você e pessoas da sua confiança ajam de maneira parecida. Porque vamos supor que você mora num apartamento. Imagine o seu andar inteiro, o andar de cima e o andar de baixo agindo de maneira coletiva e preparada. Em um momento de caos, vocês vão estar muito mais fortes juntos do que uma pessoa individual contra um prédio sozinha. Eu acho que todo o conteúdo que eu acabei de trazer para vocês, galera, tem que ter deixado no mínimo uma pulga atrás da orelha para que vocês pesquisem ainda mais esse estilo de vida. E se for necessário, se condizer com a realidade de vocês, eu acredito que vocês só tendem a ganhar trazendo esse estilo de vida para vocês. E a grande realidade, galera, é que sobreviver não é necessariamente aparecer. Talvez o mundo recompense quem se expõe muito, até porque pessoas estão ficando ricas com isso. Mas ele pune quem chama a atenção no lugar errado. E o Gray Man, com a ajuda da Mask Pill, não é sobre ter medo, e sim sobre o tempo, o ambiente e a consequência. E a grande pergunta final que eu faço para vocês, galera: as suas opiniões estão te protegendo ou estão te expondo? Novamente, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem e tamo junto.